Olá, você sabe que muitos dos nossos pensamentos não são nossos, são de crenças que foram colocadas na nossa vida. E também tem o pensamento coletivo, quando você faz parte de um grupo social, religioso, o grupo familiar e outros tipos de grupo, você começa a pensar igualmente aquele grupo. Ou seja, você veste a camisa daquele grupo. E os seus pensamentos e suas crenças passam a ser daquele grupo. O primeiro grupo social é a família. A família vem com os padrões de educação e você incorpora aquilo na sua vida e vai aceitando aquilo tudo como verdade. Como fala, você precisa estudar para ser alguém na vida. Você precisa trabalhar duro para ter dinheiro, que a vida não é fácil. Ou quando você vai para a escola, aí tem também o professor que também inculca os padrões de pensamento em você. Muitas das vezes não é só aquele conteúdo programático, ele está colocando aquilo que ele acredita. Isso também se dá na faculdade. Quando você acredita apenas de um jeito e você chega na faculdade e vê lá um professor dizendo: a vida não é como você pensa, como você sempre viveu. Ninguém ama para sempre, o amor não dura para sempre, ninguém precisa ficar casado para sempre. Você é autor da sua própria história, você é o sujeito da sua história. E a gente vai assustando, porque principalmente quando você tem uma crença de pensar assim: eu não sou autor da minha própria história, porque existe um Deus que ele vai colocando tudo que ele quer na minha vida, o destino meu já está traçado. Aí você encontra, é um choque, que você acredita de um jeito e vem o professor e fala: não, você é autor da sua própria vida. Você diz: mas isso é ofender a Deus? Como é que eu vou ser autor da minha própria vida? Então estou tirando o Deus do caminho para eu mesmo decidir minha vida? Não é assim que eu aprendi no meu grupo religioso. É ele que faz tudo para mim. E eu só apenas sou grata por isso. E se ele quiser, ele abre a porta para mim. Se ele não quiser, ele não abre a porta para mim. E aí vem tudo isso que você aprendeu. Então, quando você começa a expandir a consciência, você modifica. Você não mais pertence mais àquele grupo. Porque se você fazer uma lista de 5 pessoas que você convive com ela, você coloca as características no papel de que elas têm. E aí você vai perceber que muitas características que você escreveu daquelas 5 pessoas, você tem. Por quê? Os iguais se atraem. Você tem ressonância com aquilo que você acredita. Então vai juntar com pessoas que têm o mesmo padrão de crenças, sabe? Então, quando você expande, você fica diferente, você para de brigar, você fica mais leve e as pessoas começam a ver você uma pessoa diferente. E você acaba influenciando essas pessoas. Como também você é influenciado quando está na vibração baixa, você é influenciado. Eu digo isso que quando, numa época que eu era coordenadora educacional de uma escola pública, a gente sempre estava ali para amenizar os problemas dentro de sala de aula ou fora de sala de aula. E lembro de uma vez que um menino estava tumultuando, um menino que eu digo um rapaz, estava tumultuando e me foi chamada para eu poder resolver aquele problema lá na sala de aula. Então eu sei que o pensamento coletivo atrapalha muito. Eu aprendi na faculdade, quando eu estudei, que quando você quer resolver um problema com o aluno, você não resolve ali dentro da sala de aula, porque a sala de aula vai influenciar aquele menino. O pensamento coletivo, uns que estão aplaudindo aquele menino que está fazendo bagunça e outros que estão incomodado com a bagunça daquele. E vai ser uma guerra na sala. Então você tira para fora aquele aluno e vai conversar. Isso que eu fiz com o aluno. Levei ele, convidei ele para se retirar para conversar comigo. E aí eu, sem ficar jogando na cara dele, censurando ele, eu comecei a perguntar para ele, tirando ele daquele grupo, daquele todo mundo com só pensamento.
o que realmente está acontecendo, o que está incomodando você para você tumultuar a sala de aula. Eu gostaria de saber o que está passando aí na sua cabeça, que você pode me contar? Aí então, aquele menino que estava bagunceiro, achando que é o tal, e alguns aplaudindo ele parece que virou ali um cordeirinho, sabe? E ele então, fora daquele pensamento coletivo, fora daquele grupo, ele estava apenas ele comigo. E ele disse então, eu já estou cheio de problema na minha vida, e aí vem o professor com falta de respeito comigo, me tirando, e aí eu fui para cima, e eu não suporto ninguém ficar me achando que eu estou atrapalhando e tudo. E eu então falei com ele, certo, você sabe que existem os combinados na escola, você tem que respeitar as regras da escola. Mas eu digo para você que toda vez que acontecer isso, que você não concordar com uma fala do professor, em vez de você ir para cima, tumultuar a sala de aula e criar uma guerra para atrapalhar a sala, você pede licença, pede ele para sair e vem conversar comigo. Ou se eu não estou aqui, você vai lá para fora, toma água, esfria a cabeça e volta. Porque aí vamos conversar para saber o que realmente de fato aconteceu e eu vou conversar com o professor. Porque às vezes você olha que ele foi desrespeitoso com você e na verdade às vezes não foi. Às vezes uma fala que ele disse mexeu lá com seu ego ferido e aí você tumultuou a sala. Então ele entendeu direitinho e concordou comigo. E foi para a sala e eu não dei nenhuma coisa para ele. E a pessoa deixa de ser ela mesma para ser aquilo que está sendo influenciado pelo grupo. E muitas vezes somos influenciados a todos os momentos. E o que temos que fazer é parar e pensar, será que isso é válido para mim? Será que existe só uma verdade? Será que não tem outra verdade? Quando você questiona aquilo que você aprendeu e acreditou, você está expandindo sua consciência. Não é que você vai ser rebelde, mas você vai procurar o caminho por onde andar que vai ser melhor para a sua vida. E você se torna uma outra pessoa. Você entende que não adianta brigar, não adianta ir para a cama brigado ou ver notícia ruim, porque isso só vai alterar o seu sono e vai prejudicar a sua saúde e você vai acordar estressado e vai ter uma vida estressante o dia inteiro. Então você aprende a sair fora. Não é que você não vai ter mais vibrações baixas, ruins, pensamentos ruins. Vai vir sempre essas coisas, porque é ser humano. Mas você vai saber lidar com esse sentimento negativo, aquilo que está te incomodando, você vai saber lidar, né? E você vai sempre usar uma programação mental para que você entre em sintonia com a harmonia e com aquilo que você deseja, como já está na sua vida. E você entende que não existe mágica, existe apenas controle. Você controla as suas emoções, seus pensamentos, e a sua vibração muda. E você não precisa ser igual para ser aceito. Você precisa se aceitar para mudar a sua realidade e ter uma vida mais tranquila e com abundância.